Bom, pessoal, então vamos iniciar agora o estudo da quarta técnica, né, de espectroscopia. Essa técnica aqui, como eu tinha dito antes, a gente vai estudar a espectroscopia de emissão atômica. Muito parecido com a absorção atômica, né, só que ela vai se basear no fenômeno, né, de os átomos emitirem luz depois que eles são excitados, né. Então eu até criei uma imagenzinha aqui bem fácil de assimilar, né, que a gente acabou de estudar o processo de absorção de luz que o átomo faz para promover o elétron dele mais energético, né, para uma órbita mais energética ainda, certo? Então ele tem o seu elétron mais distante do núcleo aqui, e aí ele vai promover esse elétron para uma órbita mais energética, e para isso ele absorve energia, e essa energia veio da luz. Acontece que eu também já tinha dito isso, que esse fenômeno ele dura frações de segundos, né, e depois esse elétron retorna. Só que não é obrigado, o elétron nem sempre ele vai retornar exatamente para a órbita que ele veio. Ele pode ter sido excitado para uma órbita bem distante do núcleo, e ele pode voltar para uma outra distante, que é outra distante, que é outra, e depois sim ele tem aquela mais próxima, né? E aí ele retorna. É claro que no meu desenho aqui eu dei uma simplificada, né? Eu coloquei só duas órbitas mais energéticas aqui, e mesmo só com um exemplo bem enxuto que nem esse, que é o mínimo possível, já dá para ver que o átomo pode absorver energia para promover o elétron para uma órbita, e esse elétron aqui ele já tem três possibilidades de retorno. Ele pode retornar direto, devolvendo o mesmo comprimento de onda, ou ele pode retornar para uma órbita intermediária, e ele vai devolver então um comprimento de onda maior, né, porque é menos energia, e daqui para cá ele devolve então o resto, o que vai dar também um comprimento de onda maior do que se voltasse direto, né? Porque é menos energia, certo? Então percebam que nesse meu exemplozinho bem enxuto aqui, cliquei aqui, parei. Nesse meu exemplo bem enxuto aqui, para uma absorção existiu a possibilidade de três bandas de emissão, ou seja, eu teria um comprimento de onda que o detector poderia detectar aqui como absorção. Agora, se eu colocar um detector aqui e começar a medir as emissões, considerando um processo de absorção, eu já tenho três emissões. E é óbvio também que os átomos eles não fazem um processo de absorção, eles fazem vários, até porque a gente usa fornecer energia para os átomos aqui na técnica de emissão, a gente fornece o cardápio completo de energia para eles. Então eles fazem todas as possibilidades de absorção que tem de absorver, só que no caso aqui é calor, né? Toda a possibilidade de absorver calor e fazer promoção de elétrons, o átomo vai fazer. Então, na verdade, na prática, o átomo vai fazer um monte de processo de absorção. Então, multiplica esse monte e então tem muito mais raias de emissão. Um átomo tem muito mais raias de emissão do que raias de absorção. Já as de absorção já é um número grande, as de emissão muito mais. Então, essa é uma característica da técnica de emissão, tá? Acho que deu bem para entender aqui, né? Então, até tentei simbolizar isso também, né? Se tu tivesse as linhas verdes fossem raias de absorção, tu teria muito mais raias de emissão do que de absorção, certo? A gente até diz que o espectro de emissão de um átomo ele é bem mais complexo no sentido de que tem mais possibilidades, né? Do que o espectro de absorção de um átomo, certo? Bom, uma coisa que é interessante aprender aqui é a relação, o quanto do átomo, só para vocês terem uma ideia, né? Quantos por cento, por exemplo, do átomo eles conseguem sofrer o processo de excitação, caso a gente aqueça, né? Imagina que esse processo de emissão, eu até já falei na técnica passada que a gente pode usar a absorção atômica para analisar elementos na forma de emissão atômica, né? É só não ligar a lâmpada ali e o próprio aparelho já está previsto no software dele ali, que ele vai trabalhar como se fosse um aparelho de emissão. E não é nem como se fosse, ele é também um aparelho de emissão. E aí então, o que é o chama? O chama é nada mais do que a gente jogar um spray, a amostra líquida. É feito um spray dessa amostra lá no nebulizador e essas gotículas vão parar lá na chama. A chama aquece, evapora a água e tudo mais, né? E fica só os átomozinhos lá, os metais, na forma atomizada. E aí aqueles átomozinhos, a gente vai excitar esses átomos aqui, né? Vai fornecer energia para eles se excitarem
E é claro que muitos átomos ali acabam nem fazendo esse processo aí de excitação. Então eu deixei para explicar agora, só para a gente ter uma noção assim de quantos átomos se excitam. Será que são todos? Eu imagino que como eu não falei muito nisso antes, né? Talvez vocês até achem que todos se excitam, né? Então aqui existe uma equação de Boltzmann que relaciona a população de átomos excitados, que é com esse asterisco aqui, com a população de átomos no estado fundamental, aquele que só foi atomizado na chama e ele seguiu atomizado lá e não aconteceu nada com ele, né? Ele não pegou energia para excitar o elétron dele. Então aqui é uma relação, uma razão, né? População de átomo que se excitou pela população dos átomos no estado fundamental, que é o total aqui, né? E aqui a gente tem a equação, ela é a seguinte, ó. Aqui a gente tem que colocar o grau de degeneração dos possíveis orbitais em que esse elétron vai migrar, né? Então aqui eu peguei e montei um exemplo, acho que esse meu exemplo aqui eu peguei igual do Harris lá. Eu peguei esse exemplo aqui de uma promoção de um elétron, onde ele, no seu nível mais energético, ele tinha duas possibilidades de orbitais, né? No seu estado fundamental e no mais energético ali, e uma provável progressão desse elétron, ele vai para uma possibilidade onde tenha três orbitais mais energéticos ali, né? De quantidade energética equivalente, né? Tem três possibilidades de orbitais. Então a gente diz que a degenerescência dele aqui, no caso, na promoção aqui, tem três possibilidades de degenerescência, e no estado fundamental existiam duas. Então essas possibilidades de degenerescência dos orbitais é que a gente escreve aqui. Aqui é a degeneração no estado excitado. Então, nesse caso aqui, a gente colocaria o número 3 aqui nos cálculos. É bem tranquilo fazer. E aqui a gente colocaria o número 2 aqui, ó, a degenerescência no estado fundamental, o número 2. Aqui em cima, esse ΔE é a variação de energia. Aqui está bem simbolizado por essa flechinha vermelha. Qual é a energia que ele tinha no estado fundamental e qual é a energia que ele tem quando ele está no estado excitado. Então, essa diferença de energia é o ΔE. O K é a constante de Boltzmann, que é esse valor numérico aqui. E o T é a temperatura em Kelvin. Então, para ficar... Deixa eu aumentar aqui. Para ficar bem fácil de entender, eu peguei um exemplo, até para a gente ter uma ideia, assim, como é que muda esses valores, né? Esse exemplo é assim, ó. O estado excitado de mais baixa energia de um átomo de sódio, por exemplo, se localiza 3,37 vezes 10 na menos 19 joule por átomo acima do estado fundamental. Então, aqui foi dado já a diferença de energia, né? Porque deu que o estado excitado do sódio lá, ele é 3,37 vezes 10 na menos 19 joule por átomo a mais do que no estado fundamental. Então, isso aí já é o ΔE, né? Entenderam? Nem precisou fazer cálculo, já deu a diferença, que é o ΔE, tá aqui, ó. Aqui depois é dividido pela constante de Boltzmann, né? Então esse número aqui é uma constante. E aí depois foi dito que a degenerescência no estado excitado é 2, então a gente coloca aqui, ó, a degenerescência do estado excitado vem aqui, enquanto que a degenerescência do estado fundamental é 1, então a gente coloca o cálculo aqui. Então a gente já tem todas, e falta só a temperatura, né? Então a gente vai calcular qual que é a razão de átomos excitados para átomo não excitado, numa temperatura de 2600 Kelvin. Isso aqui tu diminui, quanto? 270 e poucos, né? 73, acho que coisa assim. Já dá em graus Celsius, né? É a temperatura é de área acetilene, a chama mais fraquinha lá, né? E aí, então, tu faz o cálculo aqui, ó. Então, a gente faz esse cálculozinho aqui em cima, faz E elevado na menos esse número aqui. 2 dividido por 1 é 2. Então, é isso aí, vai dar esse valor aqui numérico, ó. Esse valor numérico aqui, que é um número bem pequeno, né? Isso aqui é 0, a gente vai colocar 3 zeros depois da vírgula aqui. Né? 2, aliás, porque vai... 10 na menos 4, não, 3 zeros, tô louco. Né? E aí, então, a gente vai perceber que o número de como é que eu vou dizer, de átomos que ficaram no estado excitado em relação a átomos que não se excitaram é um número muito pequeno. A gente pode até arredondar esse número aqui meio que para 2, né? E depois pegando esse 0,0002, né? Se arredondasse isso aqui para 2, se a gente multiplicar por 100, isso vai dar em torno de 0,02%. Viram? Então, aqui resumindo os cálculos, bem menos de 1% dos átomos ficaram no estado excitado, numa condição dessa. Mesmo o sódio, né? Bem interessante, porque sódio aqui é um elemento que
imaginaria que seria bem fácil excitar ele, né? Um átomozinho pequeno, assim. Então vejam que é bem pouco, né? Mas mesmo assim o sinal já é bem suficiente para ser analisado, para ele ser analisado, né? E aí aqui para ficar mais legal eu mudei só, aumentei 10 Kelvin aqui, ó, certo? Aumentei 10 Kelvin só. E fiz o mesmo cálculo, então só mudou aqui que em vez de ser 2600 ficou 2610. E aí essa resposta, aumentando só 10 Kelvin, já visualmente assim, olhando para os números, muda muito pouco, né? 1,67 para 1,74. Pensando assim, parece que não mudou em nada, né? Mas se eu transformar isso aí para porcentagem, que eu já fiz, dá para ver que aumentando 10 Kelvin já aumentou 4% a população de... Aumentou 4% a população de átomos no estado excitado. Então, já, em vez de ser... Não é que aumentou de 0... Não vamos confundir, né? Não aumentou de 0,02 para 4, né? Pelo amor de Deus. Aqui ainda não chegou nem no 2 aqui o número. É que, em porcentagem, esse valor aqui, ele é 4% maior do que o outro, entenderam? É isso que eu quero dizer. Esse número aqui é 4% maior do que o outro. Então, já aumentou 4%. É claro que ainda é muito pouco, ainda tá... Isso aqui ficou... bem pequenininho ainda, né? Porque isso aqui eu já arredondei, na real não é 0,02, seria 0,0167. E aí aqui a porcentagem 10 Kelvin a mais seria 0,0174, né? Só que se comparar um com o outro, esse de baixo é 4% mais que o primeiro. Então uma leve aumentadinha na temperatura aqui já, em porcentagem, aumenta bastante a população de átomos no estado excitado, certo? Só para puxar essa equação de Boltzmann aqui, interessante ter ela aí, né? Entender que existe essa relação aqui, é possível de calcular essa relação. Mas o que também fica de conhecimento geral aí da equação de Boltzmann é isso, né? Uma coisa acho que até meio óbvia aqui. Quanto mais quente a chama, maior vai ser a população de átomos no estado excitado, né? E a gente pode até ter uma noção aqui pela equação de Boltzmann, se a gente deixar uma temperatura muito alta e a população muito grande, aí vem aquele outro esquema que eu falei, que é a possibilidade de começar a ionizar, né? Então, aqui é o mesmo esquema. Se ionizar, o átomo se excitar tanto que acaba perdendo o elétron dele, que é o processo de ionização, aí acabou-se a técnica de emissão também. Então, se o átomo se ionizar é um problema para nós, certo? Bom, então aqui até fiz um destaque, né? Agora me lembrei que eu já falei isso aqui, né? Que mesmo sendo pequena a população de átomos no estado excitado, isso é suficiente para dar o sinal e é suficiente já para fazer a análise, né? Então aqui, pessoal, a técnica de emissão atômica, ela é uma técnica, como é que eu vou dizer, bem antiga e bastante usada, até porque a técnica, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, lá em Quali, que é uma análise qualitativa das coisas, lembra dos cátions do grupo 4 lá? Lá em Quali a gente fazia o teste da chama, eu até catei na internet aqui, achei uma foto bem legal, uma imagem bem bonita, né? Aqui, isso aqui que é o teste do chama, que é colocar, aqui tá, só aqui dá pra ver que tem uma espátulazinha aqui com uma alcinha de platina aqui, né? E colocou a amostra ali de sódio, aí tá vendo a chama do sódio bem laranja, né? Esse processo aqui é de emissão, e todos esses átomos aqui, ó, foram feitos teste do chama com eles aqui, e aqui é o processo de emissão desses átomos aqui, ó. O átomo está absorvendo energia do calor da chama, promovendo o elétron dele para órbitas mais energéticas, e depois esses elétrons retornam para as órbitas originais, né? E aí, claro, que eles retornam naquelas escadinhas ali. Uns retornam direto, outros retornam pegando algum para uma mais energética, um pouco menos energética, até voltar para o estado original, aquilo que eu já expliquei. E no somatório dessas energias que eles retornam e liberam como luz, isso é a espectroscopia de emissão atômica, que você já era um usuário disso lá na Quali experimental, ao fazer o teste do chama. Então aqui ó, um monte de átomos aí para fazer, de exemplos de teste do chama, né? Lembra que a gente já fez lá do cálcio, lá a gente já fez do bário, e a gente fez do sódio e do potássio. Esses 4 eu tenho certeza, esses outros aqui não. O cobre a gente identifica de outro jeito. Mas aqui dá pra ver, é bem legal, outros átomos, né? Só que alguns átomos aqui, quem fez já sabe, né? Que o cálcio mesmo, alguns deles... O aparelho estourou meu tempo aqui.